um amém. Amém. Convide para a pessoa mais bonita e perfumada que está ao seu lado. Diga para ela: esta é uma noite abençoada. Deus tem uma bênção para a sua vida. Glória a Jesus. Os irmãos, eu quero convidá-los, aproveitando que os irmãos estão em pé, e pedir que você abra a sua Bíblia, Evangelho por Lucas, capítulo de número 1. Enquanto você encontra este texto sagrado, eu quero reportar a minha palavra de louvor, de gratidão a Deus pela oportunidade de poder estar celebrando ao nome de Jesus, juntamente com os irmãos, nesta noite em que se torna tão especial para todos nós aqui, porque temos a certeza de que sairemos daqui abençoados pela boa palavra de Deus. Agradecido a Deus pela vida do líder, do pastor Lorenilson, a quem nos facultou a oportunidade de poder estar aqui, aceitando a indicação do pastor Carvalho, e só alguém com uma sensibilidade à voz do Espírito Santo para fazer o que o Senhor fez. Aceitar uma indicação sem conhecer aquele que está sendo indicado. Muito obrigado, que Deus continue lhe honrando e abençoando por este trabalho que está sendo prestado à obra de Deus. Hoje à tarde eu falava com algumas pessoas que por aqui passaram, são amigos em comuns. Trago um abraço ao pastor Ângelo também, e são pessoas que fizeram muito boa menção desta igreja, da forma que são recebidos aqui e que são tratados. Que Deus continue lhe honrando e abençoando grandemente. Cumprimentando o Senhor, agradecendo por isso, eu também faço aos demais pastores que integram esta obra, este ministério. Conheci o pastor Henrique, Deus abençoe. Nossa palavra de consideração, ainda que na ausência, mas registrar aqui a minha gratidão ao indigno presidente desta igreja, pastor José Zezulim. Trago o abraço também do nosso pastor, que inclusive esta semana passou por uma cirurgia, mas faço menção do seu abraço a esta igreja, na pessoa também do vice-presidente, pastor Isaías. Isso, aos demais pastores, a nossa palavra de consideração. Gente, eu não sei se eu sou alguém de sorte ou alguém de azar, porque eu andei um pouco de distância, para poder chegar aqui, estar aqui. Eu sou de Campinas, estado de São Paulo. A minha sogra também mora em Campinas, estado de São Paulo. Fazem 15 dias, irmã Lourdes, que a senhora está aqui. 15 dias mais ou menos que ela veio visitar os irmãos, são tios, eu os cumprimento. Fazem 4 anos que não nos vemos, e há 15 dias a minha sogra veio de férias para cá, passar aqui este período com a família, com os familiares, e Deus vai e faz uma agenda na cidade que ela está. Então eu não sei se isso é azar ou é sorte, né, gente? Eu entendo duas coisas: ou ela vem me vigiar, eu vou ver se esse cara prega mesmo e faz tudo certinho. Olha lá, ela já está fazendo assim. Ou então o genro é muito bom, que ela anda 5.000 quilômetros para ir ver ele pregar. Tipo assim, se ele pregar na China, eu também vou lá. Mais ou menos isso, né? Deus abençoe minha sogra. É um prazer poder estarmos juntos aqui. Entramos em contato e aprove Deus nos dar essa oportunidade. Palavra do Senhor no capítulo 1 do Evangelho por Lucas.
versículo é o versículo de número 26 ao versículo 37. É uma leitura um pouco extensa, porém necessária para compreendermos o recado de Deus. Eu peço licença só para fazer um anúncio. A minha esposa realiza alguns trabalhos e, fruto desses trabalhos, nós também auxiliamos algumas casas de recuperação, de apoio, orfanatos em Campinas. E mesmo quando ela não me acompanha, eu levo alguns produtos que são agrariados para este trabalho. Então, na saída do culto, você vai encontrar ali algumas trufas, são vários sabores de chocolate, e fruto deste trabalho nós realizamos um grande projeto e uma grande obra ali em Campinas. Então, passe ali, adquira, não engorda, porque já está tudo dourado, tá bom, gente? Então passa lá e adquira. Palavra do Senhor que diz assim: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, pois considerava: que saudação seria esta? Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se dará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. E você diz amém. Vamos repetir o versículo 37. Eu falo aos irmãos em alto e bom som. Porque para Deus nada é impossível. Mais uma vez, porque para Deus nada é impossível. Tome teu assento e vamos ouvir a voz de Deus. Este texto do capítulo 1 do Evangelho por Lucas é, sem dúvida, um dos mais fascinantes da Bíblia Sagrada, exatamente porque ele revela o plano de salvação que Deus estabelece para a humanidade, colocado em prática. Se você reclinar a sua atenção a este texto, você vai perceber que aqui está evidenciada a origem deste plano de salvação
através do nascimento de Jesus, o Salvador do mundo, o Redentor da humanidade. O evangelista Lucas vai utilizar este texto e este tempo para fazer aqui a apresentação do nascimento de Jesus. Só que simultaneamente ao nascimento de Jesus, Lucas também resolveu fazer a apresentação do nascimento daquele que foi considerado o precursor do ministério de Cristo, a saber, João Batista. Então, já de primeiro momento, nós vamos encontrar aqui um paralelo no texto, porque de um lado está o nascimento de Jesus, do outro lado está o nascimento de João Batista. É interessante também destacar que, ao mesmo passo que Lucas resolveu fazer a apresentação do nascimento de Jesus e do nascimento de João Batista, ele também resolveu fazer aqui a apresentação da existência de duas mulheres que evidentemente foram as genitoras daqueles que nós consideramos ser os personagens principais do texto. Então Lucas resolveu apresentar Jesus, João Batista, mas também apresentou a vida de Maria, mãe de Jesus, e de Isabel, mãe de João Batista. A inclusão destas mulheres no texto não está por acaso, até porque nada na Bíblia está escrito por acaso. A inclusão destas mulheres aqui está porque cada uma delas representam algumas coisas para a nossa vida e trazem significados espirituais para a nossa história. É interessante entender isso aqui. Só que para compreender por que estas mulheres estão no texto e para que vieram, é preciso traçar um pouco o perfil de cada uma delas e entender quem era Maria e quem era Isabel. Por exemplo, quem era Isabel? Isabel era uma mulher de uma certa experiência de vida, casada com um sacerdote por nome Zacarias, e que, sendo esta mulher casada com Zacarias, evidentemente ela, ao longo do seu tempo de casamento, já havia nutrido a expectativa de ser mãe, a expectativa de gerar uma criança. Até porque naquela cultura, todas as vezes que uma mulher contraísse casamento, a expectativa desta mulher ou desta família era ter uma criança dentro de casa, era gerar um filho, porque na cultura judaica subentendia-se que, ao gerar uma criança, a aprovação ou o cumprimento da promessa de Deus estava evidenciada naquela casa. O contrário disso, quando se diagnosticava que uma mulher, ou identificava que uma mulher não podia gerar, naquela cultura, estritamente naquela cultura, subentendia-se que Deus estava castigando aquela casa, Deus estava sentenciando aquela família. Então Isabel, sendo casada com Zacarias, ela já havia nutrido ao longo do tempo de casamento a expectativa de ser mãe, de gerar uma criança. Só que quando você olha para o perfil desta mulher, você vai perceber que Isabel precisou conviver com pelo menos 3 decepções. A primeira decepção de Isabel era a decepção de não gerar, a decepção de não poder ser mãe, a decepção de não poder ter um filho, porque naquela cultura, repito, isso tinha um significado. Só que não obstante Isabel ter a decepção de não poder gerar, ela vai ter que conviver com uma segunda decepção, a decepção de conviver com uma sociedade
sociedade que lhe apontava porque ela não gerava. Não se esqueçam que naquela cultura, logo quando identificavam que alguém não podia ter filhos, a própria sociedade entendia que Deus estava sentenciando aquela casa, que Deus estava castigando aquela família. Por exemplo, vocês se lembram do episódio de Davi, quando entra em Jerusalém bailando, dançando, trazendo a arca da aliança, e Mical, sua mulher, vai o amaldiçoar, porque está bailando e dançando entre as mulheres, e por causa da maldição ou do fato dela maldizer ao rei Davi, Deus vai sentenciá-la, tornando Mical uma mulher estéril. A partir dali, subentendia-se que quando uma mulher não gerava, Deus estava sentenciando a sua casa. Dá para você entender o drama de Isabel. Pior que não gerar era ter que conviver com as pessoas que lhe apontavam e diziam que ela não gerava porque Deus estava lhe castigando. Pior que não gerar era ter que conviver com o pré-julgamento das pessoas. Eu vou trazer isso aqui para os nossos dias, para a nossa linha de raciocínio. Pior que não gerar é ter que conviver com alguém que lhe aponta porque você não gera. Entenda que todas as vezes, ou na maioria delas, que você encontrar na Bíblia a palavra filho, filho na Bíblia fala de projeto, filho na Bíblia fala de projeção. O drama dessa mulher, por nome Isabel, era exatamente esse. Ela não gerava e agora as pessoas lhe apontavam e faziam um pré-julgamento dela porque ela não podia gerar. Pior que não poder gerar é alguém lhe apontar dizendo: de que adianta fazer campanha se a vida está do mesmo jeito. Pior que não gerar é ter que conviver com alguém que lhe acusa dizendo: está orando tanto, mas a família ainda está mergulhada nas drogas, está na casa de Deus, mas tem desemprego ou enfermidade dentro de casa. Dá para você entender isso aqui? Pior que não gerar era ter que ser apontada pelas pessoas. Só que Isabel não tinha apenas essas duas decepções: a decepção de não gerar, a decepção de não poder gerar e ter que encarar a sociedade. Eu estou correndo porque do tempo olho para cá. Só que a terceira decepção de Isabel era ter que agora conviver com a ideia de que o tempo havia passado e ela não podia gerar. Isso está muito claro no texto, quando diz assim, que Isabel era estéril, e tanto ela quanto o seu esposo Zacarias eram avançados em idade, ou seja, biologicamente Isabel não tinha mais condições de gerar, até porque o costume das mulheres havia cessado para ela. Então ela não tinha condições físicas e biológicas de gerar uma criança. Qual é a decepção de Isabel, pastora? A decepção de Isabel era perceber que agora o tempo passou e ela não podia gerar mais. A decepção de Isabel era perceber que agora as coisas não estavam mais favoráveis diante dela. A decepção de Isabel era perceber que a sua oportunidade foi embora. Não tem mais jeito para a minha história, não tem mais jeito para a minha situação. Esta era a decepção de Isabel. Só que tem detalhe: Deus vai se manifestar a favor de Isabel. E como é que essa manifestação vai acontecer, pastor? Quando diz a Bíblia que Zacarias, o sacerdote, marido de Isabel, entrava no santuário. Todos aqueles que gostam da Bíblia como eu sabem que existia uma escala sacerdotal dividida em 24 turnos sacerdotais. Cada sacerdote, na ordem do seu turno ou da sua turma, oferecia sacrifício pelo povo diante de Deus. Essa era a
foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho. Peraí, a resposta de Deus está muito clara no texto. Ele não está dizendo, pastores, que a resposta era de um clamor de Isabel. A decepção era dela, mas o clamor era do sacerdote. A frustração era dela, mas a oração era do sacerdote. E aí o anjo diz assim: por causa da tua oração, a Isabel vai gerar e vai dar à luz um filho. O que é que Deus está dizendo a Zacarias? Zacarias, o tempo de decepções na vida de Isabel acabou, porque ela vai gerar um projeto. Eu vou repetir, porque isso aqui já é validado como profecia para alguém aqui. O que é que Deus está dizendo? O tempo das tuas decepções acaba na segunda-feira do dia 4 de março, porque a partir de hoje você vai gerar um projeto. Vai haver projeto de Deus na tua vida e na tua casa. Se você recebe a palavra, abre a tua boca e glorifica e exalta o nome de Jesus Cristo. Se você puder, pegue na mão da pessoa que está ao teu lado, à tua esquerda ou à tua direita, e diga para essa pessoa: Deus se manifesta ao teu favor hoje à noite. Diga isso para ela: Deus se manifesta ao teu favor hoje à noite. Esta perseguição, ela é interrompida pelo tempo de projeto que Deus estabelece para Isabel. Eu vou repetir isso aqui, porque isso é validado para alguém. Esta perseguição é interrompida pelo tempo da manifestação, da bênção e do projeto que Deus estabelece para Isabel. Você crê nisso? Pode dizer glória a Deus? Pode dizer glória a Deus? Agora, se Isabel representa as decepções, as frustrações, o que não deu certo, quem é Maria? Maria é diferente de Isabel. Só que existe uma situação entre Maria e Isabel que aparentemente é igualitária e ao mesmo tempo é diferenciada. Por que, pastor? Porque igualitária, ela também não tem filhos. Diferenciada, não tem filhos não é porque não quer, não é porque não pode, é porque o tempo de Maria gerar ainda não havia chegado. Igualitária, não tem projeto. Diferenciada, Maria não tem projeto, é porque ela é uma jovem desposada, preparando-se para o ato conjugal. A vida para Maria é composta de etapas, de degraus. Enquanto Isabel representa a decepção, Maria vai trazer a representação de expectativa. Primeiro casamento, depois filho. Primeiro marido, depois família. Enquanto Isabel representa o passado, Maria está olhando para o futuro e está se programando para aquilo que ainda vai acontecer. Enquanto Isabel representa o que não deu certo, Maria representa aquilo que ainda vai acontecer na sua vida. Ela não tem filhos, mas não tem porque o tempo de gerar para ela ainda não havia chegado. Só que tal qual Isabel, igualitária, Maria também vai viver e desfrutar de uma manifestação de Deus. E como é que a manifestação de Deus vai acontecer para Maria? Quando o anjo se manifesta dizendo: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Maria, eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um projeto. Peraí, como é que isso vai acontecer? Maria está olhando para o anjo e está dizendo:
se eu ainda não conheço homem algum, se para mim a vida é composta de degraus, de etapas, primeiro o casamento, depois a geração de filhos, como é que isso vai acontecer se eu ainda estou olhando lá para frente? Enquanto Isabel representa alguém que está decepcionado com algo que não deu certo, Maria representa alguém que está olhando lá para frente e está dizendo: eu ainda vou ver toda a minha família na casa de Deus, mas para isso eu estou fazendo campanha. Enquanto Isabel representa as decepções daquilo que não aconteceu, Maria representa aquele que está dizendo: eu ainda vou desfrutar de um tempo de privilégio na minha casa, mas para isso eu ainda estou orando. Enquanto Isabel representa as decepções daquilo que não aconteceu, Maria está olhando para o futuro e está dizendo: eu ainda vou ter a minha casa própria, mas para isso estou trabalhando e suando a camisa. Maria olha para o futuro e está dizendo: eu ainda vou ter uma família feliz. Maria olha para o futuro e está dizendo: eu ainda vou ter a minha independência profissional. Maria olha para o futuro e está dizendo: eu ainda vou ser usado na casa de Deus e na obra de Deus. Só que olhe para cá, Deus também se manifesta a Maria como ele se manifestou a Isabel. E como é que ele vai se manifestar? Você é agraciada, Maria, e você vai gerar, e em teu ventre conceberás e darás à luz a um projeto. Mas como é que isto vai acontecer, anjo? Se eu ainda estou nos primeiros degraus da vida, como é que isto vai acontecer, anjo? Se eu ainda comecei a campanha agora, como é que isto vai acontecer, anjo? Se eu estou iniciando a minha caminhada com Cristo agora, como é que isto vai acontecer, anjo? Se eu ainda estou orando, aí ele está dizendo assim: Maria, Deus tem poder de antecipar projetos na tua vida. Olha o que ele está dizendo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Ele está dizendo: você não tem capacidade mesmo, mas quem vai gerar em você é o Espírito Santo, e ele vai antecipar na tua vida um tempo de projeto. Levanta a mão direita, levanta, não abaixa a tua mão por nada. Pastor Lorenilson, eu recebo graça de Deus para profetizar aqui hoje à noite, e vai haver cumprimento desta palavra e testemunho evidenciado aqui de alguém que Deus está dizendo que vai antecipar na tua casa um tempo de salvação, que vai antecipar na tua família libertação, que vai antecipar projetos para a tua vida, que vai antecipar vitórias para a tua vida. Se você recebe a palavra, fecha a palma da tua mão, abra a tua boca e glorifica e exalta. Se puder, coloque a tua mão no teu coração por um instante. Leva esta palavra de Deus para a sua vida. Deus vai antecipar coisas que, ao teu ver, iriam demorar a acontecer. Eu vou repetir, e eu tenho muita convicção do que Deus está me dizendo neste altar. Deus vai antecipar na tua vida coisas que iriam demorar a acontecer. Deus vai antecipar projetos da tua casa. Deus vai antecipar projetos da tua família. Quando menos você imaginar, a tua família está toda aqui servindo a Deus e sendo utilizada no reino de Deus. Quando menos você imaginar, uma grande porta já foi aberta para a tua vida e para a tua independência. Quando menos você imaginar, o milagre de Deus já foi evidenciado na tua vida. Se tem alguém que recebe a palavra, abra a tua boca.
descerá sobre ti o Espírito Santo, Maria, e o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Perceba que o versículo 37, o anjo vai dizer assim para Maria: porque para Deus nada é impossível. Eu vou repetir: porque para Deus nada é. O que é que não é para Deus? O que é que não é para Deus? Nada é impossível. Olhe para cá. Nada é impossível. Entenda isso aqui. O diálogo está acontecendo, preste bem a atenção nisso. O diálogo está acontecendo entre o anjo e Maria. Só que a maioria de nós recorremos ao versículo 37 de Lucas 1 e usamos ele isoladamente diante de situações que aparentemente são impossíveis. Quando alguém questiona uma busca que você está fazendo, normalmente você recorre a Lucas 1,37 dizendo: vai dar certo, porque para Deus nada é impossível. A intenção de usar o versículo isolado é boa, mas nós precisamos entender o contexto. Eu estudo a língua portuguesa há alguns anos, então eu vou usar a minha ferramenta. O versículo 37 só pode ser citado quando consideramos os versículos anteriores. Primeiro, porque para o versículo 37 ser mencionado, não teve ponto final no versículo 36. Tem ponto e vírgula. Olha o que hoje está dizendo para Maria: eis que Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que todos diziam: não vai gerar, é estéril. Já é o 6º mês para Isabel. Versículo 36, aí ponto e vírgula, e o anjo diz: sabe por que, Maria? Porque para Deus nada é impossível. Considere também o versículo 35, porque o diálogo está acontecendo entre o anjo e Maria, quando ele diz assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e o santo que de ti há de nascer. Ele pega uma Maria e vai anunciar a ela um projeto de Deus que era para a salvação da humanidade. Esta Maria, despreparada para este momento, focada no futuro, ele vai dizer assim para ela: Maria, a partir desse dia 4 de março de 2019, a tua vida não será mais a mesma, porque a partir desta segunda-feira vai descer sobre ti o Espírito Santo. Ah, que bom que a tua ficha caiu. Aí ele está dizendo assim: e você vai gerar a partir de hoje, Maria. As coisas vão acontecer na tua vida. E como prova disto, Maria, olha para Isabel, tua prima. Fazem 6 meses que ela está gerando, e ela era estéril. Sabe por quê, Maria? Porque para Deus nada é impossível. Estéril. O que ele está dizendo que não é impossível? Deixa eu contextualizar aqui e dizer para você que nenhum de nós escapamos da verdade deste texto. Eu vou repetir: nenhum de nós escapamos da verdade deste texto. Por que não, pastor? Porque aqui ou você é uma Maria ou você é uma Isabel. Ou você é alguém que convive com decepções, ou você é uma Maria que está olhando para o futuro e está dizendo:
eu acredito que as coisas vão acontecer. Eu vou repetir. Nenhum de nós escapamos disso. Por que não, pastor? Porque aí dentro de você existe uma Maria ou uma Isabel. Tem alguém decepcionado aí dentro, ou tem alguém esperançoso aí dentro. Só que tem um detalhe: quem te trouxe aqui não foi a Isabel. Por que não, pastor? Vamos para o texto. Zacarias entra no santuário. O anjo pastor se manifesta a Zacarias, dizendo: a Isabel vai gerar por causa da tua oração. Zacarias está dentro do templo, e olha o texto: o povo está do lado de fora. Quem é o povo? Aqueles por quem Zacarias veio sacrificar. Olhe para cá. Onde é que está Isabel? Cadê a Isabel? Se ela não está aqui dentro, e se ela não está ali fora, cadê a Isabel? A Isabel está decepcionada com as coisas que não deu certo. E se depender da Isabel que tem dentro de você, ela te enclausura dentro das suas decepções e diz: quer saber? Não oro mais, não canto mais, não vou mais para a igreja, não oferto mais, não me envolvo mais com as coisas de Deus. Se depender da Isabel que está aí dentro, ela te enclausura dentro das tuas decepções. O que é que te arrastou para cá? A Maria, que está aí dentro de você, e te motivou dizendo: eu vou para mais um culto, porque eu acredito que Deus vai falar alguma coisa comigo. O que é que te arrastou para cá? A Maria que está aí dentro, que te motivou dizendo: eu vou para mais uma campanha, para mais uma noite, porque eu acredito que Deus vai fazer alguma coisa em meu favor. Aí olha o que Deus, através do anjo, está dizendo para Maria: Maria, para Deus nada é impossível. Por que, pastor? Porque para Deus tanto faz ser a Maria ou ser a Isabel. Ele resolve o problema do mesmo jeito. Não, eu vou repetir. E você pensa que eu não relutei para pregar isso aqui agora à noite, por causa do caráter do culto? Mas enquanto eu buscava em Deus a confirmação, Deus dizia ao meu coração: prega, porque eu vou devolver projeto para Isabel, que está decepcionada. Enquanto eu buscava em Deus confirmação, e eu não sou louco para dizer que Deus diz o que Ele não está dizendo. Enquanto eu buscava em Deus confirmação para esta palavra, eu dizia: prega, porque vai haver Marias que eu vou antecipar projetos, obras na sua casa, na sua vida, na sua família. Ele está dizendo: para Deus nada é impossível. Olha para cá. O que é que está gritando dentro de você? A Isabel ou a Maria? O que é que está gritante aí dentro? Uma Isabel que está cansada de decepções, ou uma Maria que está dizendo: quem sabe 2019 vai ser diferente? Eu tenho uma notícia para te dar. Deus te trouxe aqui hoje para se revelar a sua vida e para dizer que a partir do momento que Ele resolveu se revelar para você, a tua história muda, a tua casa muda, a tua vida muda, as coisas da tua história mudam. Por quê? Porque tanto faz para Ele ter aí dentro a Isabel. Ele tem poder de pegar esta Isabel decepcionada e fazer ela gerar um projeto novo. Tanto faz também ter uma Maria. Ele tem poder de pegar esta Maria e dizer:
você acha que ia demorar a acontecer? Eu vou antecipar na tua vida. O relógio é para nós, o horário é nosso, a hora, o tempo é do homem. Para Deus, Ele tem poder de antecipar aquilo que no teu relógio vai demorar a acontecer, mas Ele tem poder de fazer. Eu quero orar com você. Eu quero abençoar a sua vida através da oração, mas eu quero trabalhar com a sua fé hoje à noite. Por favor, eu não quero que você faça nada por impulso, por carona. Eu só quero que você o faça se de fato existir dentro de você uma Isabel ou uma Maria, e se você está convicto de que Deus falou no teu coração hoje à noite. Pastor, o que está gritando aqui dentro de mim são as decepções. Pastor, o que está falando forte dentro de mim são as expectativas. Hoje Deus quer trabalhar ao teu favor e fazer você sair daqui gerando projetos para a sua vida. Se coloque em pé por um instante. Eu vou fazer 2 apelos, porque eu quero direcionar esta oração para 2 grupos de pessoas. Neste primeiro momento, eu gostaria que a igreja me ajudasse. Eu gostaria que você percebesse se do teu lado existe alguém que não é evangélico ou que já foi evangélico, porque é com você que não é evangélico ou que já foi evangélico que eu quero falar agora. Eu quero orar pela sua vida. O Senhor vai me chamar para ser crente, pastor? Não. Vou te chamar para ser melhor do que isso, para ser servo de Deus, serva de Deus, para fazer uma aliança com Deus hoje. Deus falou comigo, pastor, e quer saber? Eu acredito nesta manifestação de Deus, e a partir de hoje eu quero permanecer na presença de Deus e na casa de Deus, sendo trabalhado por um Deus que realiza projetos. Onde está a primeira pessoa não evangélica ou que já foi evangélica, que ouviu Deus falar, está consciente de que esta palavra foi de Deus para a sua vida e quer fazer uma aliança com Deus hoje, de reconhecer que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da sua vida? Alguém? Se há, levante a mão direita. Eu quero orar por você. Lá atrás tem uma pessoa, tem 2, tem 3, tem 4, tem 5, tem 6, tem 7. Então eu gostaria de chamar vocês para vir à frente. Eu quero orar por vocês. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Oh glória a Deus. São 1, são 2, são 3, são 4, são 5, são 6, são 7, são 8, são 9, são 10, são 11, são 12, são 13, são 14. Onde está a 15ª pessoa que quer fazer uma aliança com Deus? Eu quero orar por você. Já está vindo. Talvez você está afastado da igreja. Talvez você parou na fé, desmotivado por algumas circunstâncias. Hoje você é a Isabel que está decepcionada, mas acredita que Deus se revelou para a sua vida hoje e vai mudar a tua história. Pastor, eu quero renovar a minha aliança com Deus hoje. Eu quero voltar a me envolver nas coisas de Deus e a servir a Deus a partir
dessa noite, aonde está a 16ª pessoa, sai do teu lugar e vem aos pés do altar. Já está vendo. 17ª também. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. A 18ª é por você que eu espero agora. Aonde você estiver, venha. Sabe, pastor, eu quero fazer essa aliança. Eu quero servir a Deus, pastor. Já está vindo a 18ª. O problema, pastor, é que eu não sei o que eu vou dizer para os meus amigos. O problema, pastor, é que existem algumas coisas que eu faço que eu preciso me desprender delas para servir a Deus. Olhe para cá. Quem é que te diz que primeiro você deixa de fumar, de beber ou de praticar algumas coisas ilícitas para depois servir a Deus? Você vem do jeito que você é, e aqui, através da palavra, Deus trabalha na sua vida. Eu quero que você venha agora, 19ª e 20ª pessoa. Eu quero que você venha, sai do teu lugar agora. É uma oportunidade que Deus está te dando. Olha lá, 19ª pessoa. Cadê a 20ª pessoa? É uma porta que Deus está abrindo para você. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória a Deus. 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 Uma chega da sua glória. A 20ª pessoa chegou. A 21ª também chegou. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Uma chega da sua. Venha, porque Deus está te esperando. Eu gasto mesmo tempo com isso aqui, porque para mim isso aqui vale muito. E eu entendo que Deus está de braços abertos para te receber. Esta casa, a partir de hoje, vai ser a tua casa. Esse povo, a partir de hoje, vai ser a tua família. Aonde está a 22ª pessoa? Posso orar? Eu te aguardo. Eu te espero. O segundo grupo que eu faço agora, rapidamente. Meu tempo já estourou. Mas eu quero orar pelo segundo grupo de pessoas. Pastor, Deus falou comigo. E o senhor quer saber? Tanto faz aqui dentro ser a Isabel ou a Maria. Eu creio que hoje à noite eu saio deste culto levando a bênção de Deus para a minha vida. Deus vai gerar projeto na tua vida. Saia correndo do teu lugar e venha aos pés do altar. Se você quer tomar posse da tua cura, se você quer tomar posse do teu milagre, se você quer a porta de Deus aberta para a tua vida, se você quer a restauração da tua casa, da tua família, se você quer o milagre de Deus ser evidenciado na tua vida, saia, pode vir. Oh, glória a Deus. 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 Pode vir. Pode vir. Pode vir. O céu está aberto nesta casa. Eu não sei o que é que Deus vai fazer aqui amanhã à noite. Eu sei o que Ele está fazendo aqui hoje. O céu está aberto aqui nesta casa. Milagres de Deus estão sendo determinados sobre a tua vida hoje à noite. Coloca a tua mão no teu coração. Todos vocês. Todos. Todos. Se não for pedir demais, eu gostaria de
pessoas se aproximarem comigo e vocês vão estender as mãos sobre esse povo. São sacerdotes de Deus, são Zacarias de Deus, que através da intercessão deles você vai gerar, você vai sair daqui com um projeto, você vai sair daqui abençoado, você vai sair daqui com a vitória de Deus sobre a sua vida. Em alto e bom som, repita comigo estas palavras e diga: Deus, está fraco, diga: Deus, eu recebo a tua palavra como verdade para a minha vida e acredito que ela é fiel e poderosa. Diga: eu saio daqui para viver um novo tempo na minha vida e na minha casa. É a tua palavra que me garante que tanto faz ser Isabel ou ser Maria. Diga para Deus: nada é impossível para Deus, nada é impossível. Diga: eu recebo o milagre, a vitória para a minha vida, para a minha casa, agora, agora, agora. Chega uma pessoa está aqui, aceita a Cristo como Salvador, firma os passos destas pessoas na tua casa, a partir de hoje, santidade do reino de Deus, da família de Deus, a bênção, a graça, a vitória de Deus. Eu finalizo. Faz assim com a tua mão agora. Como ministro do Evangelho, como servo de Cristo, como profeta do Senhor, segundo a autoridade que eu recebo de Deus nesta palavra, eu profetizo que na tua mão direita e na tua mão esquerda Deus está me fazendo gerar projeto a partir de hoje. Na tua mão direita e na tua mão esquerda, Deus está me fazendo sair daqui para desfrutar de um tempo novo, de novidades, de projetos para a tua casa. Na tua mão direita e na tua mão esquerda, tanto faz se aí dentro tem a Maria ou a Isabel. Hoje Deus está dizendo: olha para cá, o senhor de blusa de cor, olha para cá. Hoje Deus está dizendo: chega de perseguição em relação ao projeto que você buscou e por tanto tempo gerou a expectativa e não foi aquilo que esperava. Ele está dizendo: um tempo novo começa, um ciclo novo começa na tua vida. Eu determino e estabeleço o projeto que tu me pediu. Assim diz o Senhor: na tua mão direita, na tua mão esquerda, Deus coloca o milagre que você precisa, a bênção que você deseja, a vitória que você vem buscar. Se você quer isso, fecha a palma da tua mão e diga: glória a Deus. Diga: glória a Deus. Diga: glória a Deus. Abrace pelo menos uma pessoa e comemore com ela. Abrace pelo menos uma pessoa e comemore.